Quando se fala em arma, é muito importante a gente sempre frisar, martelar que, durante o governo Bolsonaro, foram flexibilizados os acessos às armas de fogo e, não coincidentemente, o número de homicídios e de outros crimes caíram de maneira assustadora. Por exemplo, só nos assassinatos foi a maior queda da história desse país em número de assassinatos. Ou seja, isso é para reafirmar e deixar bem claro que controle de armas, desarmamento, não tem nada a ver com segurança pública. Ou melhor, até tem, né? Quanto mais desarmado, maior é a criminalidade. O gestor, o governante que faz o desarmamento, ele não está preocupado com a sua segurança. Ele está preocupado com o seu controle social. É por isso que na história, todos os ditadores, Hitler, Mao Tse-tung, acusado de matar 60 milhões de pessoas, Stalin, acusado também de matar outros 40 milhões de pessoas, do Holodomor, o confisco de grãos da Ucrânia, aos gulags, enfim, essa galera sempre desarma. Né? Fidel Castro em Cuba, mais recentemente, Hugo Chávez e Maduro na nossa vizinha aqui na Venezuela, que há poucos anos atrás teve a sua capital, Caracas, como a capital mais violenta do mundo, passando, né, chegando a cerca de 120 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. Então repare que o desarmamento traz destruição e insegurança. Agora, vamos lá. Depois de frisado isso, o que a gente pode falar sobre essas medidas do Lula? Ele foi muito além da lei. O Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826, ela te dá alguns parâmetros. Dentro desses parâmetros, o presidente pode transitar, ele pode regulamentar através dos seus decretos presidenciais. E aí eu vou te explicar o que eu, enquanto deputado federal, o que eu posso fazer que um cidadão comum não pode fazer. As leis do país, elas têm uma hierarquia. Então primeiro vem a Constituição, depois vem as outras leis e por último os atos infraconstitucionais, que são resoluções, instruções normativas, portarias ou decretos presidenciais. Tudo isso que está abaixo da lei, o Congresso Nacional, né, eu, deputado federal ou qualquer senador, pode propor os projetos de decreto legislativo, os chamados PDLs. Para que servem os PDLs? Eles servem para sustar, para invalidar, para retirar do ordenamento jurídico essas normas infraconstitucionais que estão abaixo da lei. Então, portarias, resoluções, instruções normativas e decretos. Para quem acompanha a pauta das armas, sabe que em junho de 2019, por iniciativa do Senado, foi derrubado um decreto presidencial com relação às armas de fogo que muitos diziam perfeito, indo no limite da lei, sendo, né, trazendo aí para o ordenamento jurídico uma pauta mais pró-legítima defesa, pró-armas, pró-cidadão de bem. No entanto, o Senado derrubou. E é isso que eu, enquanto deputado federal, vou fazer agora. Vou propor um projeto de decreto legislativo para que seja sustado, para que seja derrubado esse decreto presidencial. Se você passar o olho, você já vai enxergar diversas inconstitucionalidades nesse decreto do Lula. Um deles, por exemplo, ó, vou ler para vocês aqui o artigo 2º do decreto dele. As armas de fogo de uso permitido e de uso restrito, adquiridas a partir da edição do decreto 9.785 de 2019, deverão ser cadastradas no Sinarme. Sinarme é PF, tá, pessoal? No prazo de até 60 dias, ainda que cadastrada em outros sistemas, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. Agora, vamos lá, se a gente for olhar o artigo 24 do próprio Estatuto do Desarmamento, ele traz lá: excetuadas as atribuições a que se refere o artigo 2º desta lei, compete ao Comando do Exército autorizar e fiscalizar a produção, exportação, importação, desembaraço, alfandegário e o comércio de armas de fogo e demais produtos controlados, inclusive o registro e o porte de trânsito de arma de fogo de colecionadores, atiradores e caçadores. Vou repetir a parte final. Inclusive o registro e o porte de trânsito de arma de fogo de colecionadores, atiradores e caçadores. Então o Lula ele não pode simplesmente mudar essa competência, chegar e tacar isso tudo para a Polícia Federal, porque isso daí é competência do Exército e está fixada em lei. Ele está indo além da lei, isso é uma atitude ilegal, ele extravasou a lei, ele foi para além da lei, ele não pode regulamentar dessa maneira. Isso daí, só para falar em um ponto, já serve como base jurídica para o nosso PDL, para sustar, para tirar do ordenamento jurídico esse decreto do Lula. Além ainda da questão de liberdade, legítima defesa, criminalidade, né, de combate ao crime, você ainda tem o aspecto econômico-financeiro.
Quando você reduz o acesso às armas, além de você deixar a vida do criminoso, do bandido mais confortável, você ainda leva desemprego. Essa pauta hoje de clube de tiro, stand, loja, venda, despachante, etc., isso tudo envolve cerca de 3 milhões de brasileiros. Então, o governo Lula já inicia não só aumentando a gasolina, o que vai elevar a inflação e vai fazer sofrer justamente aquele mais pobre, mas também aumentando o desemprego. É importante que a gente esteja atento e que a gente comente isso sim, por mais que você esteja indignado, revoltado, igual eu estou nesse momento, mas a gente não pode perder a batida. Se a gente nada fizer, eles vão ficar mais confortáveis e avançar cada vez mais. As pessoas que fugiram do comunismo, do socialismo, elas conseguiram ter essa chama acesa e é isso que a gente precisa até agora, beleza? Então compartilha esse vídeo, ajuda a gente a divulgar essa mensagem e conta comigo que enquanto deputado federal vou sempre fazer aquilo que não está ao alcance do cidadão, porque é para isso que eu fui eleito. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Uai, seu app de vídeos curtos.